Senhor Deus, te agradecemos pela tua palavra, pedimos que ela fique guardada em nossos corações, ó Pai. Senhor, tenha misericórdia de nós e nos faça lembrar dela, Senhor Deus, em momento oportuno, para a glória do teu nome, Pai, para a edificação da tua igreja. Agora, Senhor, nesse momento que vamos expor a tua palavra, que o Senhor, ó Pai, possa falar aos nossos corações, ó Senhor Deus, e no decorrer dela, o Espírito Santo seja falando, Senhor, a nós, através dela, Senhor Deus. Possamos, ó Senhor Deus, olhar para as Sagradas Escrituras, ver a imagem do Senhor e refletido nela a vontade de Deus para as nossas vidas, ó Pai. Tem misericórdia de nós, ó Senhor. Faça com que a tua palavra nos transforme, console o nosso coração, nos edifique, nos admoeste, e esteja, Senhor Deus, transformando todo o nosso ser. Nos usa, Senhor Deus, para falar dela com profundidade, com autoridade, Senhor, que não é nossa, mas é do Senhor. E faça também com que os ouvidos, ó Senhor Deus, a ela estejam abertos, ó Pai. Os nossos ouvidos estejam abertos, ó Pai, para que ouçamos o Senhor, o que o Senhor tem a nos dizer. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 4, versos de 20 a 27. Nós já iniciamos, iniciamos a exposição desse verso de forma introdutória, Eu gostaria de lembrar algumas coisas interessantes que temos aqui, para darmos continuidade à exposição. Hoje vamos abrir um parêntese dentro do livro de Provérbios, para vermos como a Escritura ela fala e ela vê o coração, como os antigos vinham, a metáfora do coração que está sendo apresentada aqui. Mas gostaria de lembrar a vocês que essa é a 7ª palestra, a palestra que vem posteriormente àquela anterior, do verso 10 ao verso 19, aí o verso 20 ao verso 27, é a 7ª palestra do livro de Provérbios, aí, que nós estamos seguindo, E nós estamos percebendo pelas palestras anteriores que a temática é que o jovem não se desvie do caminho certo. Nós vimos isso, a metáfora dos 2 caminhos anteriormente apresentada no verso 10. Aqui há uma mudança de modelo, de apresentação. Anteriormente ele fala sobre o caminho, os 2 caminhos que deveriam ser, o caminho que deveria ser andado e o caminho que deveria ser evitado. E agora ele passa para uma metáfora diferente, a metáfora do discípulo, representada pelas partes do corpo, como nós vimos, anteriormente, os ouvidos, os olhos. E é interessante porque essa metáfora do discípulo através das partes do corpo está relacionada com o centro da palestra, que é o verso 23. Sobre tudo que se deve guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então nós vamos perceber que a parábola, que essa palestra ela vai girar em torno do verso 23. Como nós falamos anteriormente, nas poesias hebraicas, em geral nos quiasmos, que nós temos aquelas alternâncias, de versos. O verso inicial fala uma coisa, o verso final retoma e assim sucessivamente. No centro dessa parábola, no centro dessa palestra, nós temos ali a mensagem que quer ser transmitida, a mensagem principal que quer ser transmitida. E nós vimos que o centro dessa palestra é o verso 23. Sobre tudo que se deve guarda o coração. Essa demonstração no verso 23, ela vai ser central em toda a palestra. E por que isso? Porque Salomão está nos dizendo aqui, a Escritura está nos dizendo
que a vida vai fluir do coração. E ele fala isso com base nos próprios versos, quando ele diz assim no verso 21, não deixes as minhas palavras apartar-se dos teus olhos, guarda no mais íntimo do teu coração, porque essas palavras são vida para quem as acha e saúde para o corpo. Mas por que guardar no coração? Porque é dele que procede as fontes da vida. A preocupação aqui de Salomão, do texto, de falar sobre o coração e de apontar para o coração como o centro da vontade e da ação do homem. E é nessa perspectiva que nós vamos ver essa visão com relação ao coração nas Sagradas Escrituras. O que o coração representa? O próprio livro de Provérbios nós vamos desenvolver muito, eu gostaria, até vou correr com alguns versos, para nós percebermos a importância das palavras que estão sendo ditas aqui nessa metáfora. O cuidado que o homem, que o jovem deveria ter, que o crente deveria ter com o seu coração, porque ele fala que as palavras deveriam estar no coração e o coração deveria ser guardado, porque é dele que procede todas as coisas. E é a partir daí que nós vamos começar a nossa exposição, falando sobre o coração na visão das Sagradas Escrituras. A gente sabe que esse é um termo metafórico, não é o nosso coração o centro da nossa vida, até biologicamente falando, mas da vida pulsante, ou seja, o coração demonstra a alma, o coração vai representar a alma do homem. Vamos ver como a Escritura fala a respeito disso. Em primeiro lugar, nós percebemos que o coração é um termo antropológico que é mais importante no Antigo Testamento. Os antigos atribuíam as funções do corpo ao coração e também as funções da mente, da psique. Na antropologia bíblica, o coração controla o corpo. Por isso, a metáfora do indivíduo, quando aponta para o coração, fala dos ouvidos, da boca, e assim sucessivamente, dos elementos que nós vimos aqui anteriormente. Então, nessa perspectiva, é o coração que controla o corpo. E nessa ótica de controlar o corpo, até as nossas expressões faciais são controladas pelo nosso coração. Como diz Provérbios capítulo 15, verso 13. O coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração, o espírito se abate. Interessante isso. Por quê? Porque nós vemos uma pessoa, às vezes, irritada, entristecida, sem um motivo plausível. Nós estamos vendo o pecado ali, na face daquela pessoa. Por quê? Porque o coração alegre vai tornar o rosto formoso, mas a tristeza do espírito vai abater esse coração, essa face. Não só controla as expressões faciais, mas também a sua língua. Provérbios capítulo 15, verso 28. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda males. E não só isso, mas como todo o corpo. Ou seja, a Escritura vai dizer que é o coração que controla todo o corpo. Provérbios capítulo 6, verso 18. Coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam para correr para o mal. Percebam a importância aí das palavras. Aqui em Provérbios, nós não só temos aqui, nós temos Salmos também e outros textos que vão mostrar a importância de se guardar, ou seja, de guardar o seu coração. Mas não só isso, como nós vimos anteriormente, as atribuições da mente, da psique, também são atribuídas ao coração. Para o antigo,
havia uma interação completa quando se fala em coração, de intelecto, sensibilidade e vontade. É interessante que a palavra de Deus vai dizer, nessa perspectiva, que o Senhor conhece o coração do homem, ou seja, os seus intentos, a sua vontade, né? Provérbios capítulo 24, verso 12, olha o que a Escritura diz: se disserem não soubemos, não perceberá aquele que pesa os corações, não saberá aquele que atenta para a tua alma. Percebam aí que alma e coração aí estão num paralelo, ou seja, o coração representa a alma do homem. E também experimenta todas as emoções. Provérbios capítulo 12, verso 25. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Quando Paulo ali em Efésios, quando ele diz ira, cólera, amargura, né? E todas essas coisas que são coisas tão pecaminosas que entristecem o Espírito de Deus que está em nós. Por quê? Porque elas refletem a nossa alma, elas refletem o nosso coração. A ira, a amargura, a cólera mostram o nosso pecado. Às vezes nós não percebemos isso. Mas até nos nossos sonhos nós pecamos. Eu já contei essa história aqui a meu respeito. Um dia eu acordei do nada, mas acordei irritado, chateado, aborrecido. E assim, azedo, né, como geralmente a gente fala. E não tinha motivo. Chegou no meio do dia, eu falei, por que eu estou assim? Não tinha motivo nenhum para estar assim. Mas eu acordei daquele dia daquela forma. Não sei se era um cansaço físico, não interessa. Mas aquilo mostrava o quê? O pecado que havia no meu coração. Do nada, eu acordei assim. E aí eu comecei a refletir sobre aquilo e comecei a pensar. E isso é pecado. A Bíblia fala que nós temos que, em todo tempo, ser gratos diante do Senhor. Uma atitude de gratidão com relação a Deus em nossa vida jamais vai nos deixar dessa forma. Isso mostra o pecado que existe no nosso coração. O coração também é aquele que reflete, como nós vimos em Provérbios capítulo 24, verso 12. Se disseres, não soubemos, não perceberá aquele que pesa os corações, não saberá aquele que atenta para a tua alma. O coração é aquele que reflete, que pensa, que pondera. Da mesma forma como nós vemos na Escritura, falando claramente, e isso é notório. Os olhos feitos para ver, os ouvidos para ouvir, segundo a Escritura, o coração se destina a discernir e a levar o homem à ação. Por quê? Porque o coração é aquele que planeja, é aquele que maquina, é o fórum interior no qual todas as decisões são tomadas. É assim que a Bíblia faz essa comparação, essa metáfora com a alma do homem, com o homem como um todo. Ele chama isso de coração. Olha o que Provérbios 6, capítulo 6, verso 14 diz. Nessa perspectiva de coração ser aquele que planeja. O seu coração, a perversidade, todo tempo maquina o mal, anda semeando contendas. Verso 18a. Provérbios capítulo 18, primeiro verso, diz assim: 14. Desculpa. 6,18 diz assim: coração que trama projetos
projetos iníquos. E o capítulo 16 de Provérbios, verso 1, o coração que traça o seu caminho, o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Ou seja, a Escritura está dizendo aqui que é o coração do homem que planeja, ele é o fórum interior das decisões que nós tomamos, é ele que nos leva à ação. Então as nossas ações são fruto do nosso coração, ou seja, fruto que está dentro da nossa alma. E aí nós vamos perceber que, além disso, os autores bíblicos também atribuem as funções espirituais ao coração. E nessa esfera espiritual, nessa esfera religiosa, o coração aceita e confia, como nós vemos lá em Provérbios capítulo 3, verso 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. O coração é a sede dos desejos. Ele sente todos os tipos de desejos, desde as formas físicas mais ordinárias, como fome e sede, até as mais elevadas, aquelas que nós consideramos, chamamos de espirituais, reverência, remorso. E um elemento extremamente relacionado ao coração, com essa perspectiva espiritual, a função piedosa é a atividade ética. E é nessa perspectiva que o mestre aqui, em Provérbios capítulo 6, verso 25, vai advertir o filho a não cobiçar a beleza da mulher adúltera. Ele vai dizer assim: não cobice no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com as suas olhadelas. O coração como centro dessas atividades, do desejo, da vontade e da ação. Olha o que Provérbios capítulo 23, verso 17 vai dizer, nessa mesma perspectiva. Ele vai dizer: não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes no temor do Senhor perseverarás todo o dia. É por isso que, na perspectiva do livro de Provérbios, o coração do sábio vai procurar o conhecimento, vai procurar o entendimento, vai procurar o mandamento, o ensino, a instrução. E é isso que vemos em Provérbios capítulo 15, verso 14. O coração do sábio procura o conhecimento, mas a boca dos insensatos se apacenta de estultício. E é nessa perspectiva que o estado do coração, ou seja, a condição espiritual do coração, é básica para todas as nossas funções fisiológicas e espirituais. Por isso ele pode ser caracterizado como sábio. Onde diz lá em Provérbios 14, 33, até no riso tem dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. Ele pode ser puro. Capítulo 20 de Provérbios, verso 9. Quem pode dizer: purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Ou ele pode ter uma disposição, ou ser caracterizado como perverso. Provérbios capítulo 17, verso 20. O perverso de coração jamais achará o bem, e o que tem a língua dobre vem cair no mal. Por que a Escritura usa essa metáfora? Ela usa essa metáfora, e aqui nós temos um texto que é totalmente poético, recheado desses artifícios da linguagem. Mas por quê? A Escritura, o que a Escritura está querendo mostrar? O coração é algo interno. Ele está querendo mostrar como nós somos no nosso interior. É por isso que o apóstolo Paulo fala no homem interior. É esse homem interior que a palavra alcança. É esse homem interior que a palavra de Deus muda. É esse coração de pedra que é transformado num coração de carne. E a perspectiva aqui do texto é dar essa noção.
que a direção ou a predisposição do coração vai determinar suas decisões e, consequentemente, as suas ações. É por isso que ele diz: guarda o teu coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. Como se ele dissesse assim: guarda as tuas intenções, os teus pensamentos, os teus maus intentos, ou seja, guarda o teu coração, porque é ele que vai determinar as nossas atitudes. Às vezes nós tomamos determinados comportamentos e nós não entendemos por quê, como por exemplo o meu, esse dia que eu acordei, como dizem, de pá virada. Eu também até hoje não sei por quê, mas se você for vasculhar, você vai encontrar lá dentro um motivo específico. E esse motivo vai se chamar carnalidade. Não tem outro. Realmente não tem outro. O cansaço pode te levar a isso. Muitas vezes. Pode ser um sentimento de ingratidão da sua parte. Pode ser um sentimento egoísta, porque as coisas não saíram como você quer. E aí você se revolta. Isso é ingratidão diante do Senhor. E isso vai determinar a sua ação. Como você lida com as outras pessoas, até como você lida com Deus. Olha o que é Êxodo, capítulo 14, verso 5. Vai nos dar como exemplo dessa direção, predisposição do coração, determinando as nossas ações e as nossas decisões. Olha o que diz: sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse e servir? Ali o texto de Romanos capítulo 9, quando fala sobre a eleição, e aí o Senhor falando de Faraó, ele diz: terei misericórdia de quem aprover ter misericórdia. O estado do homem, o estado mal do homem, ele permanece, o estado vil do coração do homem permanece quando Deus deixa de agir positivamente em prol dele. Essa vai ser a grande diferença. Quando Deus cruza os braços diante de um homem, ele vai permanecer no seu pecado, cego, porque vai precisar de uma intervenção externa, ou seja, divina, para transformar o seu coração. Mas quando ele não quer agir, ele deixa o homem à sua própria sorte, o seu próprio alvitre, a sua própria vontade. A própria vontade, ou seja, o próprio coração do homem o destrói e o leva para a destruição. Olha o capítulo 32 do mesmo livro, verso 21. Olha que interessante. E veio todo homem cujo coração o moveu, e cujo espírito o impeliu, e trouxe oferta ao Senhor, para a obra da tenda da congregação, para todo o seu serviço, para as vestes sagradas. É isso que o texto de Provérbios está querendo mostrar. Que a direção ou predisposição do coração vai determinar suas decisões e suas ações. Às vezes, em determinadas situações, nós agimos completamente contrário à palavra de Deus. Às vezes, o pecado que nós temos não está relacionado diretamente com aquela ação ou atitude que nós tomamos, mas é o que nos leva àquilo. Às vezes uma ingratidão com relação a Deus nos leva a tomarmos atitudes que não estão diretamente ligadas, mas por causa do nosso pecado.
elas estão reproduzidas, ou são produzidas, melhor dizendo, por nós. Por quê? Porque o nosso coração está predisposto ao mal. Porque ainda não colocamos aquela área da nossa vida em descoberto ao Senhor. E aí, as nossas atitudes, as nossas ações são determinadas por causa daquele tipo de sentimento pecaminoso que temos dentro de nós. É por isso que a Escritura vai dizer que o sábio vai dirigir a sua condição espiritual do coração por meio de uma persuasão moral. Ou seja, que persuasão é essa? Aqui no texto, reproduzida pelos apelos do Pai, para aceitar a sabedoria, para submeter ao ensino, para seguir o caminho da sabedoria, como nós vemos, por exemplo, em Provérbios capítulo 2, verso 10, porquanto a sabedoria entrará no teu coração, capítulo 3, verso 1, filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, do teu coração guarde os meus mandamentos. Isso é a preocupação dele, que ele internalizasse, porque o coração demonstra aquilo que está dentro de nós. E enquanto nós estivermos nesse mundo, nós sempre teremos a necessidade de lutar contra duas naturezas. Ou melhor, de optar por duas naturezas que existem dentro de nós. Nós que somos crentes, nós que fomos despertados para a vida eterna. E é isso que o apóstolo Paulo vai mostrar lá, em Romanos capítulo 7. Porque ele vai dizer, eu tenho no homem interior prazer na lei de Deus, mas a minha carne deseja o pecado. Essa é a nossa condição, por isso a necessidade de mortificar esse pecado. Nós que temos essa consciência, ou melhor, que temos o Espírito Santo dentro de nós, precisamos lutar contra os desejos do nosso coração. E qual é uma maneira eficaz, a palavra me fugiu, uma arma contra o pecado? Abrigar o nosso coração a palavra de Deus. É dessa forma que o sábio está dirigindo a construção espiritual. Por isso que ele ia apresentar dois caminhos. É pela persuasão moral, ele vai perceber qual é o melhor caminho. Esse caminho aqui é um caminho mais, vamos dizer assim, mais dificultoso, mas o final é o melhor caminho. É o caminho que leva à vida. Esse caminho aqui é um caminho liso, tranquilo de passar. O povo ele está escorregando no vestibular. Mas o fim é a destruição, é a morte. E é dessa forma que o sábio vai se despertar para o verdadeiro caminho. Ele vai olhar e vai inclinar o seu coração para aquilo que é melhor, para aquilo que é mais excelente. Pode ser até mais dificultoso, mas para o caminho melhor. Olha o que Provérbios capítulo 22, verso 17 vai dizer: inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios e aplica o coração ao conhecimento. Capítulo 23, verso 12: aplica o coração ao ensino, os ouvidos às palavras do conhecimento. Capítulo 24, verso 32: tendo visto, considerei, vi e recebi a instrução. O sábio vai agir dessa forma. O sábio vai perceber, ele vai olhar os dois caminhos e vai ver qual é o caminho melhor. E muitas vezes o caminho melhor não é o caminho do prazer momentâneo, mas é o caminho do trabalho, da dificuldade. Porque o caminho do prazer momentâneo leva à morte. Mas toda essa linguagem é usada para que nós e os jovens a quem essa mensagem está sendo direcionada, a mensagem é para a igreja, perceber
que essa instrução, que as palavras do sábio, que as palavras da Escritura devem ser guardadas com uma afeição religiosa. Por isso também essa menção ao coração. Não é apenas por uma pura memorização mecânica, mas essas palavras devem estar no nosso coração, nós devemos amá-las. Lá em Provérbios capítulo 3, verso 3, ele vai dizer assim: não te desampare a benignidade e a fidelidade, atas ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. E essa linguagem é uma linguagem muito interessante, escrever na tábua, né? Por que escrever na tábua? Provavelmente eu não vi o original, mas essa tábua aqui deve ser pedra. Por quê? Porque na pedra, na tábua, não tem como apagar. Ela fica marcada para sempre. Olha o que Isaías, capítulo 29, verso 13 vai dizer. Salomão está dizendo para nós que nós devemos amar essa palavra. Amar essa palavra. E nós vimos até agora que o amor é uma escolha. Não é um sentimento. O sentimento do amor vem a partir de uma escolha. Até o amor romântico é assim. Você escolhe aquela pessoa. Geralmente o amor romântico escolhe a pessoa de forma egoísta, porque ela é bonita, então ela atrai aos olhos. Aquele homem, aquela mulher tem alguma coisa a me oferecer, a sua beleza, a sua inteligência. Mas percebam que o amor, ele é uma escolha, você escolhe amar, e ao escolher amar, o sentimento vem logo a seguir. Olha o que Isaías capítulo 29, verso 13 vai dizer: Senhor, visto que esse povo se aproxima de mim, e com sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. O seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Ou seja, o Senhor espera de nós afeição, ou seja, Ele espera de nós sentimento do coração. E é isso que o livro de Provérbios está querendo nos mostrar, que nós devemos colocar o nosso coração nisso. Nós devemos amar. E amar é uma ordem, não é um sentimento. Ele pode passar a ser um sentimento, mas ele passa a ser um sentimento a partir de uma escolha, de uma opção. É por isso que você pode deixar de amar. Você opta. Por deixar de amar. Por ter aquela afeição no coração. O escritor de Provérbios, o Espírito Santo, está falando a nós para que o nosso coração esteja no Senhor, esteja na sua palavra. O Senhor nos dá essa disposição. Mas nós vamos poder perceber também na Escritura que esse próprio coração pode rejeitar a correção e a disciplina. Provérbios capítulo 5, verso 12. Ele vai dizer assim: e digas, como aborreci o ensino e desprezou o meu coração a disciplina. Esse coração pode se tornar endurecido ao ponto de não ser mais capaz de se mover nessa direção. Provérbios capítulo 28, verso 14. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Nós podemos endurecer o nosso coração com relação a determinadas coisas e pessoas, e principalmente com relação a Deus. Da mesma forma que a palavra de Deus fala de termos pensamentos bons a respeito de Deus, o Catecismo Maior vai dizer isso. E nós vamos ter pensamentos bons a respeito de Deus quando conhecermos a Deus. E onde nós conhecemos a Deus? Na sua palavra. E aí, quando nós conhecemos a Deus na sua palavra,
Não tem como nós não termos bons pensamentos e amor para com Ele. Nós fomos criados assim também. Essa é uma situação meio paradoxal, porque ao mesmo tempo que você é despertado pelo seu corpo, pela sua mão, pelos seus olhos, daquilo que você ouve. E essa metáfora ali do discípulo em Provérbios, porque essas coisas vão despertar você para o quê? Para ouvir a palavra de Deus e amar. Da mesma forma, esses membros do corpo também podem levar você à própria destruição, a desprezar o Senhor, a pecar contra Ele. Por quê? Por causa da disposição do coração. E aí nós vamos perceber que as admoestações para aceitar os ensinos da palavra de Deus no coração vão demonstrar uma decisão consciente de amar, no qual todo ser consente que faz uma parte, ou seja, ele se inclina naturalmente para isso. E aí, queridos, tentando sumariar tudo isso, uma vez que o coração, segundo Provérbios, é o centro de toda atividade emocional, intelectual, religiosa e moral do indivíduo, ele deve guardar isso. Ele deve guardar o seu coração acima de todas as coisas, como o verso diz, sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque ele é a fonte de tudo. E aí, nessa perspectiva, até do livro aqui de Provérbios, com relação aos elementos do corpo, aos ouvidos, aos olhos, eles serão a porta de entrada deste coração. Eles vão moldar o coração e serão moldados por ele. Olha o que diz o verso 21 a 23. Não os deixe apartar dos seus olhos, guarda no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha, saúde para o corpo. Sobretudo que se deve guardar, guarda o coração, porque deles procedem as fontes da vida. Ou seja, a porta de entrada para o coração é o nosso corpo, ou seja, são os membros do nosso corpo, os nossos olhos, os nossos ouvidos, é a porta de entrada para o coração. Mas é interessante e há um aspecto paradoxal. Por quê? Porque ao mesmo tempo que o coração decide aquilo que vai ouvir ou o que vai ver, ele também é afetado por isso. Ou seja, a porta de entrada são os ouvidos, os olhos, e aí o coração vai ser afetado por isso. O coração também afeta os membros do nosso corpo. É o que nós vamos ver aqui. Os teus olhos olhem direito, as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Percebam que nessa perspectiva, o verso 23 ele está intermediando essas duas realidades. Os olhos e os ouvidos são a porta para o coração. O coração vai determinar o que os olhos e os ouvidos vão ver. E aí, nessa perspectiva, é interessante nós lembrarmos que é Deus quem toca e transforma o coração dos homens. Eis que Provérbios 21, verso 1 vai dizer: como um ribeiro de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Às vezes nós não entendemos o que o texto quer dizer. O curso de um rio mudava quando esses ribeiros eram feitos. Aí era dessa forma que eles irrigavam partes que eram desertas. Então eles colocavam, o rio passava em determinado lugar, eles faziam um braço do rio. E aquele rio, aquela água, ao invés de seguir o seu caminho, ele ia para um outro caminho completamente diferente. É isso que o texto está dizendo. O Senhor, Ele molda o coração do homem conforme a sua vontade.
A palavra de Deus também vai dizer que o ouvido e o olho são as portas do coração. O ouvido e o olho receptivo vem do Senhor. Provérbios capítulo 20, verso 12. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez, tanto um como o outro. É interessante termos aqui essa noção da nossa responsabilidade e da soberania de Deus. A nossa responsabilidade porque somos chamados a mover o nosso coração na disposição correta. E a soberania de Deus porque é o Senhor quem proporciona isso. É o Senhor quem transforma o coração do homem. Resumindo, queridos, essa primeira parte, a primeira metade do poema, por exemplo, do verso 20 ao verso 23, ele vai tratar da interioridade, ou seja, do cenário interno, mantendo as fontes de vida espiritual firmes no ensino. A segunda metade, do verso 23b, porque dele procedem as fontes da vida, até o verso 27, vai tratar da sua exterioridade, ou seja, do cenário externo, mantendo o membro do corpo firme no caminho certo. E aí, que nós vamos perceber que as palavras e os ditos deveriam ser internalizados, ou seja, a mensagem, os mandamentos que estavam sendo dados, e a partir daí um caminho de vida seria seguido. É o que nós vamos perceber nos capítulos subsequentes. Porque a metáfora do coração vai nos mostrar que aquilo que uma pessoa é não pode ser separado daquilo que ela faz. Aquilo que uma pessoa é não pode ser separado daquilo que ela faz. Como transformar o nosso interior? Como nós podemos reformar isso? Buscando aquele que pode todas as coisas. Buscando aquele que é soberano sobre a vontade do homem. Às vezes nós não conseguimos trabalhar essa relação, Mas nós precisamos saber que nós somos maus. E a maldade do nosso coração, ela só pode ser erradicada por uma pessoa que é Deus. E quais são os instrumentos que Deus dá para erradicar a maldade do nosso coração? A sua palavra. O verso 22, ele diz assim: porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. De que ele está falando? Ele está falando dos mandamentos do Senhor. Filho meu, atenta para as tuas palavras e aos meus ensinos, inclina o ouvido. É por isso que o verso 23 fala dessa forma. Por quê? É do coração do homem que nós devemos cuidar. É do nosso coração, do nosso interior. Às vezes nós nos preocupamos tanto com o nosso exterior, com a beleza exterior, e é bom, você fazer isso. Mas esquecemos aquilo que é principal, é o nosso interior. E é o nosso interior que vai mostrar quem nós somos. Por isso que o livro de Provérbios aqui especialmente fala dessa forma. É do coração, é do nosso coração que nós devemos cuidar. E é de tudo o que ele representa na Sagrada Escritura. Jesus certa vez disse isso. As pessoas estavam preocupadas com a externalidade das cerimônias. E os discípulos do Senhor Jesus foram criticados porque eles estavam comendo sem lavar as mãos. E a gente sabe muito bem o que é isso. Mãe dentro de casa, lava a mão. Porque a mão traz impurezas. E aí, o Senhor Jesus vai dizer que o que contamina o homem não é o que vem de fora, mas é o que sai de dentro. O Senhor sempre tinha uma palavra para quebrar a hipocrisia do homem.
Porque as pessoas pensavam que por causa de um sacrifício ou por causa de algo externo, elas eram perdoadas dos seus pecados, elas eram purificadas, e na realidade aquelas coisas externas apontavam para quem? Para Cristo. Mas as pessoas estavam tão preocupadas com aquilo que era externo, com a aparência externa das cerimônias, e esqueciam para onde elas apontavam, porque elas apontavam para o coração, a necessidade de um sacrifício, a necessidade de um derramamento de sangue, a necessidade de uma purificação, mostravam que o coração do homem é mau. E aqui a Escritura não está falando do ímpio, não está falando do perverso, não está falando do homem, ou seja, do crente. Ela está falando de nós. É nós que precisamos, ou melhor, somos nós que precisamos transformar o coração. E é isso que Deus está fazendo. Mas com que instrumentos? Com a sua palavra, com a igreja, com as exortações mútuas. Na realidade, tudo gira em torno da palavra de Deus. A preocupação que nós devemos ter com o nosso coração. Por quê? Porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmia. Como é difícil para nós, crentes, eu falo a partir de mim, reconhecer que essas coisas estão em mim. Como é difícil. Homicídio, adultério, prostituição, furto. Vou dar um exemplo muito claro, que todo mundo faz. Geralmente a gente, na atual conjuntura de impunidade, em que um bandido mata, estupra, faz, acontece, vai para a cadeia, às vezes nem vai, em 2 dias está solto. Aí você vê a polícia entrando em determinado lugar e matando covardemente um bandido. Então, covardemente, o cara está desarmado, o cara vai e mata. Eu sou militar e até entendo isso. Porque se ele não matar, ele vai ser morto. Porque o bandido vai olhar para ele, na esquina eu pego você, a mão, eu estou solto, eu vou te matar. Então o policial vai e mata. Está certo isso? Não está certo. O cara estava desarmado. Isso não é justiça. Diferente da pessoa, dos policiais entrarem no morro, entrar atirando, eles estão sendo alvejados, é o elemento deles. Ele se matou, eles estão ali para isso. Porque a polícia deveria chegar, a polícia chegou, abaixam suas armas e vamos nos entregar. Deveria ser assim. Mas não é. Então eles têm que chegar do jeito que eles chegam. E no confronto eles matam. Porque eles têm poder para isso. Mas numa situação como essa, é uma covardia. Mas por que eles fazem isso? Porque se eles não fizerem isso, eles morrem. Eu estou aqui querendo defender nem nada, não. Mas quantas vezes eu já vi, eu e muitos aqui também, dizendo assim, tem que morrer, tem que chegar matando. O que é isso? Senão o desejo carnal, ou seja, o coração mostrando que dele procede os homicídios. Nós crentes dizendo isso. Como nós dizemos, bandido bom é bandido morto. Eu já disse essa frase muitas vezes. Mas um pecado não justifica o outro.
Não é? O pecado não justifica a impunidade, o nosso país não justifica. Leva a isso, explica, mas não justifica. Calvino dizia uma frase que constantemente eu repito aqui na igreja: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Ou seja, é ali que é produzido todas essas coisas. E aí, queridos, nessa perspectiva, qual é o que nós devemos fazer? A gente vai encontrar na Escritura a resposta para isso. Abram aí Salmo 141, verso 4. Não permitas que meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias. Esse salmo representa a consciência de um homem que sabe que o coração do homem é uma fábrica de ídolos, que o coração do homem é a fonte de todos os nossos maus desejos. Por isso ele deve ser protegido, ele deve ser guardado, porque é dele que procede vida e que procede morte. E é nessa perspectiva que ele vai começar esse poema dizendo assim: filho meu, atenta para as minhas palavras e aos meus ouvidos inclina, e aos meus ensinamentos inclina os meus ouvidos. Sabe o que significa isso? É como se ele estivesse dizendo assim: se curve humildemente a ela, a essas instruções, ouve com interesse no coração. É nessa perspectiva que ele começa essa palestra, esse último verso, esse último poema do capítulo 4. Se curva a ela, ouve com interesse com o coração. Porque muitas vezes nós não temos nos curvado, nos humilhado com relação à palavra de Deus, nos submetido a essa palavra, por vários motivos. Não temos ouvido com interesse. E eu me lembro, eu vou parar por aqui, eu me lembro algumas vezes, conversando com a minha esposa, ela sempre fala isso para mim. A gente está conversando, estou olhando para ela assim, e ela percebe que eu estou olhando através dela. Às vezes eu estou pensando naquilo que ela está falando, às vezes não. Aí ela diz para mim assim: me ouve no coração. Aí me quebra, né? Me ouve no coração. É isso que o provérbio está dizendo aqui. Ouça a minha instrução com o coração, ou seja, se inclina para os meus mandamentos. Submete a ele, se humilha, se dobra, por mais difícil que seja para o coração do homem, porque é saúde, essas palavras, porque essas palavras são vida. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra e a importância, Senhor Deus, que a tua palavra dá para que nós possamos entender que a direção que temos que tomar é essa, da instrução divina, Senhor.
da vontade de Deus, não da nossa vontade. Por isso, o texto de Provérbios, ele vai de uma forma simples ao Senhor Deus. Resumindo, simplificando, apontar para a palavra de Deus aquilo que nós devemos ser e aquilo que nós devemos fazer. A insistência em ouvir, em se amoldar, em humildemente se dobrar, essa é a grande dificuldade. Muitas vezes nós não temos a humildade necessária para nos amoldar a palavra, nos submeter à palavra de Deus. Às vezes achamos que estamos nos levantando contra homens, é pensamento de homens, mas é a palavra de Deus. E aí nos revoltamos, ó Pai, com aquela instrução que está sendo dada por meio de instrumentos, ó Senhor Deus, falhos, mas que a palavra e a mensagem é perfeita, ela é eterna, porque é a palavra do Senhor. E aí quando nós não estamos ouvindo, não são homens que nós não estamos ouvindo, mas é o Senhor. Como muitas vezes o Senhor disse aos seus profetas, como Samuel e muitos outros, como Moisés, não é a ti que rejeitaram, mas rejeitaram a mim, porque eles eram porta-vozes da palavra do Senhor. Possamos entender, Senhor Deus, a tua vontade para nós, Pai. Possamos ter, Senhor Deus, uma disposição, Senhor Deus, para ouvir, Senhor, humilde, Senhor, para receber a instrução, para receber a tua palavra, Pai. Que jamais possamos nos confrontar, Senhor Deus, com ela, Pai, Senhor, abraçá-la, Senhor Deus, e não rejeitá-la. O mais difícil que seja, quando nós percebemos que se dobrar ao ensinamento é tão difícil, é porque nós estamos tão imersos no nosso pecado, nós estamos tão amoldados das nossas práticas pecaminosas, emaranhados por ela, que nos torna difícil nos livrar para fazer a tua vontade. Possamos perceber que essa dificuldade demonstra a nossa necessidade, que a nossa rejeição aponta para a urgência de abandonarmos o nosso pecado e voltarmos para a palavra de Deus. Fica conosco, Senhor Deus. Nos ensina, nos instrui, nos dá o devido entendimento da tua palavra, Pai. Nos dá disposição, Senhor Deus, para fazermos a tua palavra, Senhor. E naquilo que vimos agora, Senhor, nos dá um coração disposto, porque somente o Senhor que pode dar um coração disposto a fazer a tua vontade. Como o salmista ali mesmo disse, inclina, Senhor Deus, o meu coração, o nosso coração, para fazer a tua vontade, para seguir os teus passos, por mais difíceis que sejam. Sustenta-nos, ó Pai, porque somos fracos, ó Senhor, porque necessitamos, Pai, crescer cada dia mais e mais, ó Pai. E se depender de nós, ó Pai, ou ficaremos parados, ou iremos retroceder. Mas que o Senhor, ó Pai, tenha misericórdia, Senhor, da sua igreja, e que nos faça avançar. Em nome de Jesus.